No vídeo passado, eu compartilhei com vocês sobre o uso da ferramenta de visualização para criar uma nova realidade, para a gente realizar os nossos sonhos. E eu expliquei naquele vídeo que a ferramenta de visualização, ela é muito mais sobre a gente se alinhar com a pessoa que a gente se tornaria quando os nossos sonhos forem realidade, do que qualquer outra coisa, né? Existe uma versão de nós mesmos numa realidade paralela que já vive essa realidade. Então, como que é a energia dessa pessoa, né? Do nosso eu do futuro? Ou, como eu prefiro dizer, da nossa versão que vive numa realidade paralela a essa que a gente está experimentando agora. O Dr. Joe Dispenza, inclusive, ele ensina a gente, né, nas meditações, a imaginar como é que você andaria, inclusive, nessa sua nova versão. Porque a nossa postura corporal, né, ela tá muito conectada com a nossa energia. Mas, para algumas pessoas, pode ser difícil, às vezes, se imaginar nessa nova realidade, se conectar com essa energia do seu eu do futuro, vivendo já tudo aquilo que você quer viver, todos os seus sonhos. E isso às vezes é difícil porque a gente acaba ficando muito apegado ao que a gente está vivendo hoje, ao que a gente enxerga como realidade na nossa vida. E aí a gente deixa de se permitir se abrir e viver esses nossos sonhos. Então é por isso que no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica para a gente se conectar com essa nossa nova versão de nós mesmos. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Essa técnica que eu quero compartilhar com vocês se chama espelhamento ou mirroring em inglês. Como que ela funciona? Em 1992, pesquisadores da Universidade de Harvard estavam tentando entender como é que o cérebro de um macaco funcionava quando ele utilizava alguns músculos das mãos. E aí, para entender essa relação, né, eles estabeleceram uma conexão entre o uso dos músculos e a ativação de alguns neurônios no cérebro. E eles fizeram essa pesquisa com um macaco comendo um sanduíche. Então eles começaram a analisar quais eram os músculos das mãos ativados e quais eram os grupos de neurônios ativados na mente do macaco durante esses movimentos. E aí, para surpresa deles, um outro dia, quando esses pesquisadores estavam comendo um sanduíche também na mesma sala onde os macacos estavam sendo estudados, eles perceberam que o grupo de neurônios ativados quando os macacos realizavam aquele movimento era o mesmo grupo de neurônios ativado quando os macacos estavam apenas assistindo aos pesquisadores fazendo os mesmos movimentos que eles. E isso demonstra, né, que a gente aprende não só através do movimento, mas através da observação também. Aliás, essa é a forma como a gente adota todos os nossos comportamentos limitantes quando a gente observa os nossos pais, né, ou quem nos criou durante a nossa infância. Então, já que essa também é uma forma através da qual a gente aprende, a gente pode usar e a gente deve usar essa técnica para um objetivo, para alcançar um objetivo positivo, né, na nossa vida. Então, essa é a minha dica. O que é que eu costumo fazer na minha vida? Quando eu quero, né, me tornar alguém para alcançar alguma coisa que eu queira, eu olho para as pessoas que eu admiro e que já chegaram no lugar onde eu quero chegar, que já experimentaram as coisas que eu também quero experimentar na minha vida. E quando você olha para essas pessoas, né, você está se conectando com uma energia de alguém que já integrou
aquilo que você quer aprender. Então, não é copiar o que essa pessoa faz, né? Mas é se conectar com a energia daquela pessoa. Eu tenho certeza que você tem pessoas que você admira e que você gosta da forma como elas lidam com os desafios, a forma como elas se colocam no mundo. Então, se conectar com essas pessoas vai te ajudar a criar aí uma ideia sobre como é que você deveria olhar para o mundo, como é que você deveria agir em determinadas situações. Não por acaso, eu estava assistindo esses dias no Netflix um documentário sobre a vida do Arnold Schwarzenegger. E eu gosto muito de biografias, eu gosto muito de escutar sobre a história da vida das pessoas, principalmente quando descreve a superação de vários desafios, né? E esse é o caso da história do Arnold. Ele conta nesse documentário que quando ele era criança, ele teve uma infância, né, muito desafiadora. Porque foi aí, ele morava na Áustria, né? Ele vem da Áustria, ele nasceu na Áustria e era finalzinho da Segunda Guerra Mundial quando ele era criança. E o pai dele, que era militar, tinha acabado de voltar da guerra. Então, além de todos os traumas que o pai tinha que lidar, né, que ele viveu lá na Segunda Guerra, ainda tinha o fato de que eles perderam a guerra, né? A Áustria e a Alemanha perderam a guerra, então a autoestima dos soldados estava muito baixa. A consequência disso é que o pai acabou virando alcoólatra e ele, em várias vezes, batia na mãe, batia nele e no irmão. E o pai também estimulava uma competição muito grande que não era saudável entre ele e o irmão mais velho. A consequência de toda essa situação é que ele quis muito sair dali, né? Ele queria ir num outro lugar, ele não se sentia pertencente àquele lugar. E aí é muito legal que conforme ele vai contando a história, a gente consegue perceber um monte de sincronicidades que acontecem no caminho para atender esse desejo do coração dele. Então, por exemplo, um dia ele foi à cidade com o irmão para ir ao cinema e ele assistiu um filme sobre o Hércules e ele ficou encantado com a força do personagem, né? E aí nesse mesmo dia, andando pelas ruas do centro, ele viu numa loja uma revista onde aquele ator estava na capa da revista e o ator contava sobre a vida dele. E ele contava que ele tinha vindo da Itália, né? Ele tinha uma origem italiana e ele começou a trabalhar com o fisiculturismo. E isso abriu para ele a oportunidade dele ir para os Estados Unidos e no futuro começar a atuar na indústria de cinema. Quando o Arnold leu essa história, ele ficou completamente fascinado, encantado com aquilo e ele disse: é isso que eu quero viver. E aí ele pegou aquela revista, recortou a imagem de capa, colou do lado da cama dele e ele começou todos os dias a praticar exercícios para mudar o corpo dele, para que ele conseguisse ganhar força, meio que copiando a história que ele tinha lido ali na revista. Aquilo inspirou ele, vamos dizer assim, a fazer o mesmo. E aí o resto da história vocês já conhecem. Ele vai seguindo esse caminho e ele diz que ele se deitava na cama dele todos os dias à noite e imaginava como se ele estivesse vivendo essa realidade. Olha só a visualização criativa. E ele sentia muita alegria com aquilo tudo. E muito focado todos os dias, fazendo os exercícios e confiando que ele estava no caminho certo e que conforme ele se empenhasse, né, mais cedo ou mais tarde, os sonhos dele se tornariam realidade. É lógico que o caminho que ele percorreu, né, durante esse caminho, nem tudo foram flores, né? Ele teve aí os seus desafios, mas todos os desafios sempre levavam ele, no final das contas, para o lugar onde ele deveria estar
quando as sincronicidades apareciam e as oportunidades para que ele vivesse os sonhos dele se concretizassem. Quando ele começou nessa aventura, né, ele tinha só 16 anos. E aí, quando ele estava lá com 20 e poucos anos, ele estava morando nos Estados Unidos e ele olhou para trás e ele se lembrava de onde foi que ele começou. Aquele menino deitado na cama, lá na fazenda, no interior da Áustria, imaginando que um dia ele viveria toda aquela história. E ele diz que, embora quando ele se mudou para os Estados Unidos, né, lá no começo da década de 80, o país estava passando por vários problemas, mas ele estava tão focado e tão grato por tudo aquilo que ele queria viver, que aquilo realmente não era uma questão para ele, nem chegava a atingi-lo, né? Para você ver como tudo é mental, como tudo depende de onde a gente coloca o nosso foco. Outra coisa muito legal para a gente pensar nesse sentido é que a gente não precisa se alinhar sempre com uma pessoa em si que você admire, né? Você pode usar também, com a mesma finalidade, situações. Então, por exemplo, quando você se alinha com uma música que faz o seu coração sentir gratidão, né? Que faz você se sentir bem, faz você se sentir entusiasmado, ou um filme como essa série que eu tô compartilhando com vocês, né? Que faz com que a gente volte a acreditar que sim, é possível viver a vida que a gente quer, né? A vida que o nosso coração escolheu pra gente. Quando a gente assiste a filmes, então, quando a gente assiste séries, quando a gente coloca músicas que nos alinham com esse lugar, você tá também, de alguma forma, se alinhando com essa sua versão do futuro, com a versão que você quer se tornar para viver, para experimentar os sonhos que você tem, né? Que no fim das contas, como eu também já disse no vídeo passado, vai beneficiar não só a você mesmo, mas todas as outras pessoas que estão em contato com você, que estão ao seu redor, que fazem parte da sua história, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou dessa dica, use a técnica na sua vida, curte esse vídeo e deixa aí nos comentários para mim quais experiências que vocês tiveram. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!